Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Ricardo e você está no canal Eletrônica para Iniciantes. Estou trazendo aqui mais uma videoaula para vocês. Como eu disse no vídeo passado, pessoal, estou refazendo a playlist de eletricidade básica. Eu tinha uma playlist aqui no canal, eu desativei ela temporariamente porque eu vou refazer essa playlist. Eu vou acrescentar conteúdos novos nessa playlist. Conteúdo que é essencial aí para o aprendizado de cada um de vocês, beleza? Então, estou refazendo a playlist de eletricidade básica. Esta é a segunda aula e nesta videoaula a gente vai falar sobre carga elétrica, ok? Eu falei na primeira videoaula sobre as grandezas elétricas, tensão, corrente e resistência elétrica, tá? Se você não assistiu ainda, eu vou deixar o link na descrição. É importante que você assista, porque se você acompanhar o passo a passo que a gente vai estar trazendo aqui, o aprendizado de vocês será bem melhor. O proveito de vocês será bem melhor, ok? Antes de passar o conteúdo para vocês, meus amigos, eu quero fazer um parêntese aqui, porque eu recebi no comentário do nosso amigo Lucas Ney. Ele assistiu uma videoaula nossa sobre resistores. Já tem uma playlist completa com esse conteúdo aqui no canal. Convido você a conhecer a playlist de resistores aqui do nosso canal. E o amigo Lucas Ney, ele fez uma pergunta lá, falando sobre o valor do resistor. Ele viu lá o exercício que eu fiz, como é que você descobre o valor do resistor. E aí ele ficou com a dúvida referente ao valor da potência do resistor. Ok? Porque o que eu apresento na videoaula é o valor nominal do resistor. E ele quer saber sobre a potência do resistor. Lucas, espero que você esteja assistindo aqui a videoaula. Com respeito ao valor da potência do resistor, Lucas, vai depender do aparelho, tá? O aparelho que você vai fazer a manutenção. Você tem que olhar atrás do aparelho a etiqueta. Nessa etiqueta tem uns dados ali do aparelho, e um dos dados que está lá disponível é o valor da potência daquele aparelho. De acordo com a potência do aparelho, você vai fazer a manutenção. Se você vai precisar fazer a troca do resistor, você tem que fazer com a potência do aparelho ou maior, nunca menor, tá bom? Então você tem que olhar a etiqueta do aparelho que você vai fazer o reparo e verificar lá a potência para você adquirir o valor do resistor na potência adequada para cada aparelho. Tudo bem, Lucas? Eu espero que você tenha entendido a explicação, tá bom? Gente, assim como o Lucas fez, você ficar com alguma dúvida em algumas das nossas videoaulas aqui, você pode usar o campo de comentários aí tranquilamente. Vai ser um prazer esclarecer qualquer dúvida que você tenha ficado em alguma videoaula nossa aqui. Faça como o Lucas. Se você ficar com alguma dúvida, usa o campo de comentários para que eu possa, na próxima videoaula, esclarecer a dúvida de vocês, tá bom? Então, nós vamos passar agora para o nosso conteúdo. Vamos falar então sobre as cargas elétricas. Bom, pessoal, para a gente entender a definição de carga elétrica, eu preciso trazer para vocês uma outra definição para você poder entender essa definição de carga elétrica. A definição de matéria, ok? O que vem ser a matéria? A matéria é tudo aquilo que possui massa e ocupa um lugar no espaço. Tudo aquilo que é tangível, tudo aquilo que é palpável, a gente denomina de matéria. O copo onde a gente bebe água, o prato que a gente come, a cadeira que a gente senta, a mesa, tudo é exemplo de matéria. Possui uma massa, ocupa um lugar no espaço, então isso é matéria. Muito bem, depois que a gente entendeu a definição de matéria, nós vamos aprofundar um pouquinho mais o nosso estudo. Nós vamos dividir a matéria. Nós vamos pegar a matéria e vamos dividir. Imagina, por exemplo, uma barra de chocolate. Nós vamos dividi-la ao meio e nós não vamos parar por aí. Vamos continuar dividindo essa barra de chocolate. Dividindo, dividindo, dividindo. Você concorda comigo que vai chegar um momento em que a gente não vai mais conseguir dividir a matéria? Nós não vamos mais conseguir dividir essa barra de chocolate? Então, nós vamos chegar a um pedaço tão pequeno, que vai ser impossível dividi-lo.
Pessoal, por que eu estou falando disso? Porque eu quero trazer para vocês a noção, o conhecimento de átomo. Eu quero falar um pouquinho sobre átomo aqui com vocês. Átomo, pessoal, é uma palavra de origem grega que significa não divisível. A ideia do átomo surgiu na Grécia Antiga com dois filósofos, o Demócrito e o Leucipo, por volta do ano 450 a.C. Ok? Como os filósofos trabalham com os pensamentos, eles começaram a pensar, cara, é o seguinte, se eu pegar uma barra de chocolate e dividir ao meio, beleza. E se eu pegar e continuar dividindo, o que vai acontecer? Vai acontecer que nós vamos chegar ao momento em que nós vamos ter um pedaço tão pequeno, mas tão pequeno, que será impossível continuar dividindo esse pedaço. E aí veio a noção do átomo. Surgiu para o mundo a ideia de átomo na Grécia Antiga, por volta do ano 450 a.C., com esses dois filósofos, a noção, a ideia de átomo. Inicialmente pensava-se que o átomo era a menor parte da matéria, ou seja, aquela parte que não se divide, aquela parte que seria tão pequena, mas tão pequena, que não seria mais possível continuar dividindo. Séculos mais tarde, descobriu-se que isso não é verdade. Descobriu-se, inclusive, que o próprio átomo em si, ele possui partes menores, ele possui inclusive uma divisão. O átomo é dividido então em duas partes. Uma região central, maciça, chamada de núcleo. No núcleo se encontram os prótons e os nêutrons. E uma região periférica, tá? Onde se encontram os elétrons. Essa região, portanto, passou a ser conhecida como eletrosfera, onde estão os elétrons. Agora observe, os prótons e os nêutrons estão rigidamente ligados no núcleo do átomo, ou seja, a gente não consegue mexer com eles, tá? Os elétrons, eles ficam girando em torno do núcleo, tá? Então, o que a gente pode deduzir? Os prótons e os nêutrons a gente não consegue mexer. Então, a carga elétrica que se movimenta para gerar corrente elétrica são os elétrons. Foi daí que veio a eletrônica, a corrente elétrica, a eletricidade. Foi dessa informação de que são os elétrons que se movem para poder produzir, para poder gerar a corrente elétrica. Então, pessoal, é isso que eu queria passar para vocês nesse vídeo. Se você gostou da videoaula, deixa seu like aí. Não deixa de inscrever-se no canal. Ativa o sininho de notificações para você ser notificado sempre que conteúdos novos forem disponibilizados aqui no canal para você. Grande abraço e até o próximo vídeo.